Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou Dejuan da Purificação. Estou aqui hoje para fazer um programa, né, comemorando os 20 aninhos aí do melhor filme da Pixar, né? E quem discorda é clubista, assim. Isso não está aberto para discussões nesse podcast. Estou aqui com o Diego Quaglia e a Deb do canal do Entre Textos. Vocês já conhecem, já são de casa. Os links deles vão estar na descrição desse programa. E antes de começar, eu queria só perguntar pra vocês, pra ver se é um consenso mesmo. É ou não é o melhor da Pixar? Não, assim, eu acho que em termos de. Acho que em termos de ambição é o melhor da Pixar. Eu acho que, inclusive porque. Não sei, eu sinto que a Pixar nos últimos anos ela perdeu um pouco dessa coisa que ela tinha, sabe, no começo. Pessoalmente é o meu favorito. A gente até gravou um podcast com a Isa, né? E não lembro mais quem estava no podcast, mas sei que a Isa estava. O Cid. O Cid, né? Sobre essa coisa do... Qual que é esse jogo das chaves da Pixar, né? E acabou dando Os Incríveis, né? Se eu não me engano, né? Assim, né? Muito por uma insistência, né? Nossa. Eu, pessoalmente, é o meu favorito da Pixar. Acho que é o filme mais completo da Pixar, o mais rico. O que tem mais um diferencial, assim, o que ao mesmo tempo tem o melhor dela e mais um diferencial. Então é o meu favorito. E o que eu tenho mais relação pessoal com ele, né? Que é o filme da Pixar que eu mais tive uma relação grande quando eu tava crescendo e tal. Assim, mas que não é só por isso, porque eu acho que ele se sustenta até hoje nesses critérios que eu disse. Uhum. Não, perfeito. Mais sobre o tema logo depois da abertura. Quantas vezes quiser, ele sempre fica em perigo uma outra vez. É uma piada. Podia ser diferente só um instante, entendeu? Só pra variar. Me sinto uma diarista. Acabei de limpar. Será que dá pra deixar assim, sem fazer bagunça? Dá pra imaginar como é. Não, espera, não levanta não. Ainda não acabou. Às vezes, eu penso em ter uma vida normal, relaxar e aí constituir família. Sossego, qual é? Tô no auge da forma, em briga de cachorro grande. Garotas, na boa, deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não. Claro que não. E lembrando, antes da gente começar oficialmente esse programa, né, que agora nós temos um Apoia-se, então você pode ser um dos nossos apoiadores, né, como é o caso do Hermano Menezes, que por enquanto é o único pinguim pai desse programa. Tá, então nesse ano, né, no ano de 2024, caso você esteja ouvindo esse programa no futuro, Os Incríveis está fazendo os seus 20 aninhos, né? Eu acho que ele foi o... exatamente, né? A gente pode pensar, nossa, quanto tempo. E ele foi o filme que... eu acho que, tipo assim, óbvio que a Pixar já tava no mapa há muito tempo e tal, mas eu acho que de todos os filmes da Pixar, é o que você olha, ele mais destoa, assim, de um filme da Pixar, né? Justamente por ele ser muito mais um filme do Brad Bird, um projeto autoral do Brad Bird, do que um projeto da Pixar, né? Vale lembrar que a Pixar, ele é um desses estúdios que ele criou uma estética definida, né? Que é seguida por vários diretores. Então, tipo, a gente olha para um filme da Pixar e a gente reconhece a cara da Pixar, né? Design da Pixar, estrutura narrativa da Pixar e tal. E Os Incríveis é um filme que foge disso por vários aspectos, né? E se a gente volta pro começo e lembra do Toy Story, Procurando Nemo e tal, a gente vê, tipo, o quanto ele se destaca ainda mais, né? Um filme que tinha protagonista humano, que uma coisa que não era histórico da Pixar, né? Tipo, os protagonistas dele raramente eram um time de humanos, apesar de humanos darem as caras de vez em quando, né? Tipo, a Boo no Monstros S.A. e tal. E esse é um projeto que o Brad Bird levou pra Pixar, né? Por insistência do John Lasseter, que tinha feito faculdade com ele, e depois ele ter feito o Gigante de Ferro, que já teve um episódio aqui nesse podcast, é muito amado por todo mundo, mas infelizmente flopou na bilheteria, né? Com certeza. Eu acho que o Brad Bird, né, ele já tinha essa carreira não estabelecida, né, mas essa carreira promissora, né, assim, antes da Pixar, né, e eu acho que os filmes dele, eles guardam um grande diferencial, porque por mais que dê pra reconhecer nos filmes que ele faz dentro da Pixar os traços de designer e de visual que se mantém nos outros filmes da Pixar, e até você conseguir encaixar eles dentro dessa estrutura narrativa, você vê que tem coisas que são muito próprias do próprio Brad Bird, né? Esse retrô futurista, clássico, que ele tanto gosta, né? Que você já tem esse visual retrô no próprio Gigante de Ferro, né? Essa coisa do passado que sempre tem nos filmes dele. E acho que principalmente... O retrofuturismo, né? O Tomorrowland também é um filme que se passa num futuro que é um futuro todo pensado com tecnologia dos anos 60. É engraçado isso, David, porque, assim, a gente vai ter um podcast sobre isso, essa questão da autoria, eu tava pensando muito nisso ao pensar nos Incríveis, né? Porque a Pixar tem essa coisa, tipo, ela tem uma determinação autoral de coisas narrativas e visuais que eles seguem.
Mas quando você soma com um cara que já é um autor próprio, que vem se somar com isso, você vê como isso se destaca diante dessa coisa autoral, né? Então é aquela coisa mesmo que existe mesmo um autor nos filmes, né? Quando o diretor autoral é pego num projeto que já segue uma cartilha lida de um jeito negativo e tal, mas não negativo nesse caso, você vê o diferencial que isso causa no projeto. Porque se você vê questões do Brad Bird, por exemplo, o trabalho que ele tem de iluminação nesse filme, inclusive ele tem uma série de iluminadores, né, de jogos de luz e sombras e tal, é muito diferente do que tem nos outros filmes da Pixar, né? É muito diferente. E eu acho que a própria animação, para uma animação que foi feita 20 anos atrás, eu achei que revendo não envelheceu mal. Nem um pouco. Não. Porque eu acho que tem uma coisa muito interessante que tem nos Incríveis, né? Que as cenas do passado, elas já começam de um jeito muito... nessa coisa do passado retrô, nostálgico, colorido, que o Brad Bird tem, né? É quase como se fosse uma fantasia em primeiro plano dentro desse cotidiano. Não, é o que fala. Tipo assim, é literalmente a era de ouro dele. A era de ouro pra onde dele, ele fica olhando sempre o passado. Tanto que, tipo, nesse começo tem um tom predominante de dourado, né? Sempre a luz do sol e tal. E na parte subsequente, né, que é o draminha familiar dele, é tudo mais lavado, só que o quarto dele, onde ele coleciona as coisas, tipo, a luz da parede é uma luz dourada, né? Então, exatamente. Os anos dourados. E eu passaram, acho assim. que esse começo é muito, pra mim, o Watchmen versão família, sabe? Não, com certeza. O Ótima versão família total. E é engraçado quando vai pro escritório do Beto Pera, né? Já é aquele tom que você falou lavado, bem áspero, né? Cinza. E as cenas da família tem essa coisa mais intimista. E essa coisa do mundo mundano engolindo essa fantasia de super-heróis. Só que com o tempo que o filme vai passando, ele vai voltando, a iluminação dele vai voltando a ficar mais alta, ele vai voltando a ficar mais iluminado, mais colorido, porque essa coisa deles retomando esse heroísmo, né? E a fantasia se adequando dentro desse dia a dia mundano, cotidiano deles, né? Uhum. É isso que você comentou do autorismo, né? Isso é perceptível até pelo design de personagens, né? Ele trouxe a equipe que trabalhava com ele, né? Que era uma equipe que fazia animação 2D tradicional. E aí, para eles foi todo um processo, assim, de aprendizado, tentar entender como os softwares 3D funcionavam. E o character design, né? Que é do Tony Fusilli, o Fúcio, e o Ted Newton. Ele é muito centrado nessas figuras mais chapadas, assim, né? Então, tipo, o que a gente pensa do Senhor Incrível mais marcado é a silhueta dele, né? Como se ele realmente fosse um desenho 2D e tal, só que nessa ótica do 3D, né? Essa coisa do nariz dele meio ser quebrado, assim, ele parece um busto, né? De estátua. Essa coisa de você colocar o 2D do Brad Bird dentro dessa realidade 3D digital da Pixar, né? Assim, né? E acho que que foi com uma combinação muito grande, né, assim, muito coerente dentro da obra dele. Uhum. E tinha vários aspectos da história que eram difíceis de animar, né, com CGI da época, assim, tipo, os humanos, né, era uma coisa que a Pixar tinha dificuldade para animar. Na verdade, eles até, tipo, tentavam simplificar o design, né, por exemplo, a Boo, originalmente no Monstros S.A., ela teria um cabelo solto, né, mas aí, tipo, o pessoal quis animar daquele jeito só porque ficaria mais simples, né, e o Brad Bird, ele recusou essa simplicidade, assim, ele insistiu, até o ponto que o pessoal falou que ia custar $500 milhões, ia levar 10 anos para ser feito, assim, mas ele conseguiu, né, com um orçamento de, tipo, $100 milhões, assim, pra época. E os animadores da Pixar, tipo, ficaram meio em choque, né, de passar por esse processo, assim, foi um processo que mudou um pouco a dinâmica do estúdio, né, e como eles organizavam equipes, tinham equipes para cada coisa diferentes, porque é um filme de texturas muito ricas, né, seja tecido, seja pele, seja objeto, assim, foi um filme histórico, né, para essa criação de identidade do estúdio, e eu acho que talvez eu esteja com uma lembrança meio viciada, né? E aí, tipo, vale fazer a revisão. Mas eu acho que essa escolha, por exemplo, do Brad Bird de fazer os storyboards super detalhados, pensando em lente de câmera e iluminação para fazer a decupagem do filme, faz toda a diferença. Que eu acho que Os Incríveis, e aí, tipo, chega o ponto, né, de que eu precisaria rever todos os filmes da Pixar para dar um diagnóstico certinho, mas eu acho que Os Incríveis tem o melhor trabalho, assim, de iluminação de cenário da Pixar, sabe? Tipo, nunca é essa coisa meio novela do SBT, né, com luz em todos os cantos. É sempre uma luz centralizada que tá vindo de um abajur, assim, ou a incidência do sol numa parede, sabe? Com certeza. Não, e as sombras marcando as silhuetas do rosto dos personagens, né, assim, acho que os personagens sempre emitindo uma sombra nas cenas da discussão. É muito bem detalhado tudo no filme, né, para dar essa sensação desse
dessa conversa entre realismo e fantasia, ao mesmo tempo que o filme ele tem decisões de câmera, né, na animação que são muito inteligentes. Eu amo a cena do Beto Pera um pouco antes dele pegar o chefe dele pelo pescoço, né? Que tipo assim, que ele se vira, a câmera se vira junto dele, né? Ela pega o espaço todo se virando na frente dele, até fechar no rosto dele, né? A câmera fica fechada no rosto dele, depois dá um plano detalhe na mão dele fechando a maçaneta. Mostra a maçaneta amassada. A maçaneta amassada. Faz um plano de baixo do chefe dele, que é minúsculo, os pezinhos dele, o dedo dele falando pra ele ir até lá, né? Aí filma o 2 e depois vai pra aquela cena dele pegando o cara pelo pescoço, né? Então são decisões cênicas muito inteligentes, né? E uma movimentação de animação muito livre, né? E que tá no filme, né? Que é essa coisa de de misturar o cartunesco nas cenas de ação, ao mesmo tempo que você mescla isso com essa coisa de realismo cotidiano. Ainda mais porque se a gente parar pra pensar, outros filmes de animação CGI da época que tinham personagens humanos era o quê? Era Shrek, né? Que é uma abordagem totalmente diferente. Então eu acho muito interessante a decisão deles tentarem traduzir a animação bidimensional para o tridimensional e não fazer, sabe, essa coisa que o povo faz que... Eu não vou falar que Os Incríveis foi o primeiro cartoon CGI, porque, sei lá, logo nos anos 90 a gente tinha Cassiopeia, que foi o primeiro filme CGI brasileiro, que era totalmente cartoon. Mas, assim, que eu me lembro de ter feito um grande impacto, sabe? De todo mundo lembrar, sabe? E que um filme CGI que tinha personagens humanos e que não tentava ser ultra realista, sabe? Eu me lembro dos Incríveis. Não, com certeza, com certeza. E eu acho que Os Incríveis, ele seria mais ou menos o equivalente do se o Bruce Timm tivesse... Se a dupla, né, o Bruce Timm e o Paul Dini tivessem feito uma dessas animações da DC pro CGI. Tanto que o desenho do Lanterna Verde de 2011, ele é igual aos Incríveis, né? Tipo, o jeito que eles usam silhuetas, assim, os corpos marcadinhos e tal. É porque é essa coisa, né? Trazer o estilo do Paul Dini, que é bidimensional, pro CG de novo, né? E funciona de maneira parecida. Não, com certeza. Eu acho que tem duas coisas, né, David? Ao meu ver, né? Eu acho que a gente tá falando de uma época que é o auge criativo da Pixar, ou pelo menos um dos auges criativos, né? Onde eles são essa coisa de dar um refresco visual na animação, mas também um refresco criativo em Hollywood, não sei o quê, essa empolgação que todo mundo tava tendo com eles estavam lançando vários filmes que estavam sendo mega aclamados, estavam fazendo muito sucesso, aquela coisa tipo, o refresco das ideias no blockbuster americano, etc e tal, e você tem o Bud Budge, que já era um cara que tinha uma fama muito boa, né, quando ele começou como, sei lá, ele já tinha feito animação lá pro Spielberg, lá no Amazing Stories, do Family Dog, ele já era um diretor dos Simpsons visto como um cara diferenciado, né? Ele dirigiu o primeiro episódio do Sideshow Bob, né? Que ele incrimina o Krusty. E ele já era um cara que pensava cada episódio dos Simpsons como se fosse um mini-filme e etc e tal. Ele já tinha feito o Gigante de Ferro, que foi um fracasso, mas foi um filme que foi muito bem elogiado e tal, chamou a atenção da Pixar. Então acho que foi essa conjunção de fatores, né? Sim, e eu acho que o cuidado que o Brad Bird tomou, assim, tipo, pra fazer a composição de personagens, né, é uma coisa que marca muito o filme, assim, e eu acho que esse cuidado dele, né, em retratar, tipo, a humanidade nesses personagens em contextos fantásticos, assim, é o que marca muito também, né, porque eu lembro que em Ratatouille, por exemplo, todo o relacionamento do Remy com o pai, né, é uma coisa que não sai da sua cabeça, assim, tipo, essa coisa do pai que prende ele, do irmão que entende mais, essas dinâmicas familiares, né. E é engraçado quanto ele tá, tipo, lidando com... É um negócio... É uma mistura muito específica, né? Porque ele tá lidando com vários signos, tipo, de melodrama clássico, né? E de cinema clássico também, como ele pensa a decupagem, a fotografia dos filmes. Ao mesmo tempo que ele tá trabalhando com coisas ultramodernas, né? Tipo, a animação... Tecnologia. A animação... mas a animação em computação gráfica, né? Tipo, no caso dos Incríveis e depois no Ratatouille, né? Eu acho que essa junção, né, dele enquanto esse homem de dois tempos diferentes acaba que cria coisas muito interessantes e até saindo um pouco dos Incríveis, né, quando a gente olha, tipo, os outros trabalhos dele, né, apesar dele não ter feito muitos, o Tomorrowland é um filme que, tipo, eu gosto bastante, assim, de como ele faz essa integração do CGI, desses retratos mais cartunescos, né, com live action e tal, e o Missão Impossível, apesar de ser um trabalho mais de encomenda, eu acho que ele consegue manter essas características também. Ele foi convidado, foi Missão Impossível por causa do Michael Giacchino, né,
né? Que disse pro Tom Cruise, né? Pra chamar ele, né? E o Tom Cruise assistiu Os Incríveis, adorou e quis chamar ele, né? E acho que ele traz pro Missão Impossível essa... Além do bom humor do Brad Bird, né? Também essa movimentação de desenho animado, né? Essa coisa do cartoon, né? De fazer um filme de ação à moda antiga. Eu tava pensando, né? Que o Brad Bird, todos os filmes dele, ele parte de um classicismo nostálgico, sabe? Uma coisa de fantasias nostálgicas. Ele, tipo, os anos 50, Gigante de Ferro, o crítico culinário que redescobre o prazer da profissão dele ao retornar para a infância, que motivou a profissão dele em primeiro lugar no Ratatouille, essa Terra Prometida do Walt Disney, o filme de ação à moda antiga do Tom Cruise. Parece que o Brad Bird, ele vê a nostalgia de um jeito muito positivo, né, na obra dele, né? Tanto é que nos Incríveis, o personagem do Beto Pera, ele é motivado pela nostalgia e ele percebe que ele tá tão dentro da nostalgia que ele tá deixando os filhos dele de lado e a família dele de lado, só que no final do filme ele consegue integrar a nostalgia dos tempos passados dele com a família dele, né? Então a família dele se adequa à nostalgia. Então, tipo assim, aqueles bons anos que passaram no Brad Bird realmente são bons anos que passaram. Ele tem uma admiração pelo passado, por esses bons anos que aconteceram, que se mantém. Ele consegue unir esses bons anos junto com o que está acontecendo agora, né? Tipo assim, vamos adaptar essas pessoas ao passado, né? E levar esse passado pro dia a dia, né? Sim. E essa coisa, né, de ter esses personagens que são muito complexos, né? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que tem tanto nos Incríveis, quanto no Tomorrowland, quanto no Missão Impossível, né? Tipo, tem vários personagens que você consegue simpatizar muito fácil com todos eles, porque ele sempre usa, tipo, características bem definidas, né? Pra você conseguir identificar, tipo, como é a personalidade deles, mas todos eles vão além dessas características, né? Eles têm medos, eles têm anseio. Até se a gente for pegar, por exemplo, o Flash e a Violeta, que eles têm pouco tempo de tela, né? Nos Incríveis e tal, eles são esses arquétipos que a gente conhece tão bem, né, sabe? A menina que é tímida, o menino que é imperativo. E dentro disso ainda eu gosto muito de como ele pensou os poderes a partir dessas características, eles são muito humanos, né? Tipo, o Senhor Incrível, enquanto é esse pai que é invulnerável, né? Super forte, a mulher elástica, com essa coisa dela ser flexível e como ela lida com as situações, assim. Eu gosto muito, né? É muito essa coisa, tipo assim, do poder. É aquilo que a gente elogia, que o Sam Raimi faz no Homem-Aranha, né? De, tipo, entender esse lado do super-herói pra salientar uma humanidade que tem nos personagens. Tanto que é um filme que saiu junto com Homem-Aranha 2, né? Que é um outro filme que também é um melodrama com super-herói. E que é um filme que esse lado da identidade secreta pesa muito, né? São ambos filmes no qual, tipo, essa vivência privada dos personagens está sempre em conflito, né, com, tipo, a vida pública deles enquanto herói, assim. No caso dos Incríveis, literalmente em conflito judicial, né. Por isso que eu falo que é o Watchmen pra família toda, né? Aham, ótimo. É engraçado que em entrevistas o Brad Bird fala que ele já tinha ouvido falar de Watchmen, mas nunca foi uma influência pra ele. Aquele papinho, né, tipo, sabendo. Porque, cara, é uma produção gigante dessa, a pessoa soltar esse papinho, muito difícil de acreditar. Não, é tipo, simplesmente um dos quadrinhos mais importantes, né, já feitos, né? Eu duvido muito também. Ele fala que a grande influência dele, né, pros Incríveis e aí pra vários outros trabalhos dele são quadrinhos de espionagem, né, dos anos 60, assim. Tanto que o Senhor Incrível, ele tem várias coisas meio James Bond, Não, né? totalmente James Bond. Tem uma parte do filme que vira James Bond mesmo, né? Assim, sim, o jeito que ele anda de carro, ele com terno, assim. A própria trilha sonora, né, do Michael Giacchino, assim, ela emula vários elementos sonoros, assim, que a gente associa à trilha do James Bond e tal. Eu tive a sensação de que era a trilha sonora pra mim ficou revendo agora, depois de adulta. É uma mistura de James Bond com Cowboy Bebop, sabe? Tem, assim, aquelas batidinhas, né, que bate sempre, né, assim, tipo, bem estilizadas, né, assim, bem... Aquela coisa bem pop, animada, né, é bem isso mesmo, com certeza, né. É engraçado que o filme tem esse lado, né, dessas coisas pulps, né, ao mesmo tempo que é um filme engraçado. Isso eu tava até vendo alguém comentar isso no Letterboxd, né, que nos filmes animados do Brad Bird, ele sempre bota alguém bebendo álcool, né, tipo, casualmente, sabe, pra meio que normalizar o pessoal bebendo álcool, ao mesmo tempo que você vê que os filmes dele, ele não tem medo de entrar em temáticas muito sérias e adultas, né, porque você, tipo assim, a briga de casal que tem nos Incríveis, assim, são brigas bem realísticas, né, os conflitos que elas têm, né, e como os personagens se degradam. As questões mundanas dos personagens são muito realísticas, né,
o Síndrome é um vilão muito grave, né? Um vilão muito pesado, de fato, assim, né? Sim. Eu tive essa sensação de que... eu fiquei surpresa em ver como que é um filme que toca em um monte de assuntos que eu acho que a Pixar hoje em dia não tem coragem de tocar, sabe? A Mulher Elástica, acho que o marido tá chifrando ela, né, cara? Assim, Não, inclusive tem uma cena deletada que ela confrontando ele, falando que, tipo, ele tá traindo ela, assim. E aí o John Lester, o Brad Bird, ele até comenta em entrevistas, assim, quando ele mostrou essa cena, o corte dessa cena, né, o pessoal, mas o que isso tá fazendo no filme da Pixar, sabe? Calma tipo, lá, é né, uma cara? cena de um filme de um casal brigando. E, cara, assim, é um diálogo excelente, né, porque o roteiro do fantástico. filme é muito bom, assim. É muito bom. Ele é muito complexo, né, nas relações de personagens, ao mesmo tempo que ele é muito simples, assim, em questão de trama. E quando ele mergulha nessas minúcias da relação, assim, é sempre uma delícia, né? E aí a cena é a Mulher Elástica confrontando ele, né? Falando que encontrou cabelo na roupa dele. Aí, mas é cabelo loiro. Não, é cabelo branco de alguma velha que trabalha na lavanderia onde eu levei a roupa pra lavar. E ela, então você tá me traindo? Ele, tô te traindo com a velha que trabalha na lavanderia, sabe? Esse cara, é bom demais, assim, esse filme, de Não, verdade. e o Síndrome, ele mata pessoas, assim, o filme deixa bem claro que ele mata pessoas, que as crianças poderiam morrer e tudo isso. Em entrevistas, inclusive, o Brad Bird fala como ele odeia essa ideia de que o entretenimento infantil, ele não pode ter peso, sabe? As coisas têm que ser leve. Então, tipo, do mesmo jeito que as crianças poderiam ter morrido lá, o pessoal literalmente atirar neles e tal, quando o Flecha tá fugindo, tipo, as pessoas se explodem, elas morrem no meio do caminho. É isso, né? É isso. Ele é bem ativista nesse sentido. A gente até um podcast muito tempo atrás, a gente mencionou muito, a gente falou muito dele nessa coisa, tipo, que a animação não é gênero, não é uma linguagem, etc e tal, e ele cansa de repetir isso, tal, que ele vê a animação não como um gênero, mas como uma linguagem, né? Tanto é que você vê os filmes de animação deles, eles têm potencialidade de gênero diferentes, tal, assim, né? Elas estão adequadas a essa linguagem, né? Não são a serviço dela. Inclusive, justamente por Os Incríveis ter esse retrato muito fiel, assim, né? Tipo, de uma complexidade humana dos personagens, o chefe da Disney até tentou transformar Os Incríveis em live action, sim, mas ele não deixou, ele insistiu, né? Brigou pra ser animação, graças a Deus. Graças a Deus. Mas se prepara que um dia eu tenho certeza que a Disney vai fazer live action dos Incríveis. Do jeito que as coisas estão caminhando. Cara, é difícil. Não, vai ser péssimo, não mas sei assim... não, Debbie. Eu acho que esses da Pixar é muito difícil ter live action. Se fosse um filme próprio da Disney, com certeza rolaria, mas sendo da Pixar... Tanto que, sei lá, já tem live action anunciado de Moana, mas não de Toy Story, assim, por exemplo. Não acho difícil nada, cara. Eu acho, sei lá, de tempo ao tempo. Assim, a gente vive no pior cenário possível. Com certeza, com certeza. Mas eu ia falar isso, né? Eu acho que o Bud Bunny, ele tem essa coisa, né? Ele consegue mesclar várias coisas, porque é um filme com muito peso, você falou bem a palavra, muita gravidade dramática, né? Emocional, porque até você pensar na Violeta e no Flecha, né? Que se você pensar nos dois, né? Eles são personagens que aparecem poucos, né? Mas ela é uma menina insegura, tímida, né? Que tem esse crush que ela não tem coragem de encarar. E ele é esse menino, né? Que tem muito potencial, mas por causa dos poderes ele tem que ele tem que se reprimir e usa bem essa coisa debochada e abrasiva para se mostrar, né? Já que ele não pode viver só, ele não pode só interagir, ser um menino e entrar nos esportes como ele tanto quer. Então, eles são cercados por questões muito mundanas, né? E de muita gravidade nos dramas, mas é um filme muito engraçado também, né? E de tipos muito pitorescos, né? Que cruzam esses personagens, né? A Edna, acho que é o melhor exemplo de todos, né? A Edna que é a melhor coadjuvante, né? Sensacional, sensacional. Mas nem só ela, né? Aquele professor do Flecha também, né? Sim, é perfeito. E antes da gente entrar no filme, propriamente dito, tipo, na trama do filme, né? Comentar os pontos e tal, longe de mim querer puxar uma análise moral, né? Vocês sabem que eu sou contra esse tipo de coisa, blá, blá, blá. Acho que é uma simplicidade muito idiota, assim, pra coisas de ficção. Mas, contudo, todavia, Ser Incrível tá erradíssimo nesse filme, né? Tá. Venhamos e convenhamos. Não. Eu assistindo de novo, eu pensei, nossa, mas a Helena tem razão, tipo... Ela tem razão. Ela tá certa. Tudo que ela tá falando, ela tá certa. Sim, nossa, ele é muito babaca, né? Muito tipo, babaca. Revendo assim depois de adulto. Porque, tipo, beleza, realmente, né? Tem esse negócio dele tá vivendo a vida dele medíocre, frustrada, mas, tipo, todo mundo tá fazendo isso, né?
Exatamente. E, tipo assim, de todos ele ainda é o menos pior, né? Porque ele, sei lá, ele trabalha, ele faz coisas diferentes, né? Enquanto, sei lá, a mulher elástica ainda tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Toda essa questão, sabe, de que o Flecha, no começo, ela não deixa ele participar de esportes, porque ela tem medo de que ele vai trapacear e isso vai estragar toda a experiência para as outras crianças. Ele fica, não, porque a gente celebra a mediocridade, porque não sei o quê, porque se você é realmente especial, não te deixam mostrar, né? Eu pensei, cara, mas ela tem razão. Tipo, se seu filho vai trapacear porque ele tem superpoderes, isso vai melar a experiência de todas essas crianças. Ela tem razão. É Sim. bem isso mesmo. E é foda porque, tipo assim, ela fala, né, que não é sobre você, mas ele realmente transforma o assunto sobre ele, né? Porque quando ele tá falando sobre mediocridade, sobre o quanto o Flash seria genial, ele realmente não tá falando do menino, né? Ele tá falando dele e do quanto ele tá frustrado por ele não poder exibir a genialidade dele. Tanto que Exatamente. tem toda aquela questão, né, que ele não quer ir na formatura dele, a formatura do Flecha, né? Ele, não, mas não é uma formatura, ele tá indo da quarta pra quinta série, isso não é uma formatura. E eu pensei, nossa, cara. Mas nesse ponto ele não mentiu mesmo. Mas não, mas é foda ele querer, tipo, perder o evento tão importante pra vida do menino. É só ir, né, cara? Não é nada demais, né? Sim. Você vai, foda-se, né? Com certeza. Mas assim, vocês acham que o filme... Porque assim, pra mim é óbvio, assim, pra mim, pelo menos, né, que o filme, ele toma lado, assim, né? E parece que ele simpatiza muito com a visão do Senhor Incrível, assim. Sim. Inclusive, revendo, né, várias críticas que as pessoas faziam sobre ele ser um filme randiano, né, tipo, essa coisa do objetivismo, né, e da virtude do egoísmo, eu meio que concordo, assim, porque se a gente for pegar o final do Flash, eu acho que ele sintetiza bem sobre o que é o filme. É tipo assim, o Flash tá lá, ele pode ganhar, mas ele não vai. Então, tipo assim, é aquela coisa, né? Tipo, essa pessoa que é super especial, ela pode fazer a coisa, mas olha como ela é consciente, né? Graças a ela a gente vai ter um mundo mais saudável. Então o Flash não vai chegar no primeiro lugar, ele vai chegar no segundo, entendeu? Olha como ele é bonzinho. É a mesma coisa que o Senhor Incrível, né? Tipo, beleza, ele é essa pessoa que tá presa no passado, né? Ele é essa pessoa que quer viver, ele quer ficar revivendo os dias de glória. Mas se ele não fizesse isso, meio que o mundo seria destruído. Então, obrigado, Senhor Incrível. Teve vários momentos vendo o filme que eu fiquei pensando, eu não sei se eu concordo com a mensagem que está sendo transmitida nesse filme. É que eu acho que o Bud Bird, ao meu ver, né, o Bud Bird é muito esse cara, esse libertário americano que... Olha, ele nega, hein? Ele fala que ele não é uma pessoa que toma lado, ele fala que ele é uma... Como todo centrista, né? Ele fala, não, é que veja bem, eu sou de centro, entendeu? As pessoas falam que Os Incríveis é um filme de direita e que O Gigante de Ferro é um filme de esquerda, mas nunca foi minha intenção, entendeu? Não, nem diria que o filme é de direita, não, mas eu acho que tem uma parada no filme, né, que eu vejo que o Bud Bird, ele tem essa nostalgia, assim... muito onipresente por um certo período dos Estados Unidos, que foi esse boom dos anos 50, começo dos anos 60. O sonho tal, americano, assim, né? O sonho americano, e que ele vê isso de um jeito muito positivo, uma coisa meio funk capriana, sabe? Assim, do indivíduo, da vitória do indivíduo, assim. Eu vejo que isso tem uma coisa que é muito perceptível na obra dele, né? E uma coisa que... E um certo desprezo... um perigo pelas instituições do Estado. Tanto é que o grande vilão do filme, em certa medida, é o Estado também. O Estado não é visto de forma positiva pelo filme, né? É o Estado que impede os super-heróis de exercerem esse dom, né? Exercerem seus talentos, né? A maravilha, né? Assim, a institucionalização que impede isso, né? Assim, né? Acho que tem muito disso no filme, né? Acho que ele se coloca, ao meu ver, assim, porque é surpreso dele não ser mesmo, assim, sabe? Assim, essa questão do objetivismo, acho que ele não é isso de forma consciente, não, assim, mas acho que pode cair coisas assim, sabe? Dessa interpretação, eu acho que o mais importante de tudo, ele é estadunidense, sabe? Então, por mais que ele tenha uma visão de que não, mas nem de direita, nem de esquerda, não sei o que lá. Ele é de direita, sabe? E não que isso seja um problema. Não, né? jamais, filme, jamais. Eu Não, sabia que o Diego ia falar jamais muitas vezes. Não, assim, inclusive porque eu acho que é muito interessante o aspecto que ele traz dentro dessa perspectiva dele, sabe? Assim, eu acho que ele realmente, além dele ser muito inteligente, né, em como traduzir isso, ele consegue encontrar várias nuances, né, em como ele faz isso. Eu não vejo um filme propagandista, não. Eu vejo um filme que tem essa visão política que eu não concordaria jamais,
mas que ao ser assistida é bem interessante, sabe? Não se fecha dentro dela mesmo, assim, sabe? Assim, Até porque o filme ele não é um panfleto, né? Ele é realmente uma obra de arte, então a gente consegue discutir outras coisas que não só ficar apontando se a gente concorda ou discorda, porque no fim das contas não é uma charge do Latuf, né? É uma obra sobre personagens humanos e complexos. Exatamente. Mas o filme tem realmente isso, sabe? Eu consigo ver essas coisas, tipo... são pessoas que tentam fazer o bem, que tentam ser altruístas, mas que sofrem interferência das instituições, sabe? Assim, bem essa lógica conservador-liberal. O próprio filme não pinta as instituições exatamente como certinhas, assim, porque, por exemplo, o Síndrome fala, né, que ele ganhou dinheiro vendendo armas pro exército, né? Então, tipo, essa coisa, né, do vilão que tá alimentando a força. Eu acho que o filme, inclusive, ele é crítico às instituições. Acho que ele é crítico dentro dessa visão, sabe, libertária das instituições, sabe? Tipo, um indivíduo que tem que tomar cuidado com as instituições, sabe? Porque as instituições são malignas. De fato, elas são malignas, sabe? O Estado pode ser maligno, de fato. Só que o filme faz isso bem... E o Estado dos Estados Unidos é maligno de fato. É maligno de fato, né? Só que eu acho que o filme tá dentro dessa lógica meio libertária da situação, sabe? Essa coisa meio Richard Dill da vida, sabe? Sim. E o próprio processo que ele leva, né? É tipo, nossa, a gente é levado a crer que o cara tá erradíssimo, né? Tipo, porque o cara, tipo, ele literalmente estava tentando se matar, né? Não poderia ser uma coisa mais leve, assim. Sim. Né? Mas é muito foda como ele faz sobre esse lado político, que não é... É legal discutir isso, né? Mas o filme vai além disso. Então eu já queria entrar no filme. Vamos nessa? Vamos nessa. A gente não pode ser reconhecido outra vez. O prédio ia desabar mesmo. O quê? Você demoliu um prédio, Pegou fogo, a estrutura estava fraca, já ia cair mesmo. Diz que não estava escutando a frequência da polícia outra vez. Olha, eu prestei um serviço público, até parece que foi uma coisa ruim. É uma coisa ruim, Beto. Sua família mudar outra vez, só pra reviver seus dias de glória é uma coisa muito ruim. Reviver os dias de glória é melhor do que fingir que eles nunca existiram. Existiram. Mas isso aqui, a nossa família, é o que existe agora, Beto. E você tá perdendo agora. Eu não acredito que não quer ir à formatura do seu próprio filho. Não é formatura. Ele tá indo da 4ª pra 5ª série. É uma cerimônia. É uma doença. Sempre inventam um jeito de incentivar a mediocridade. Mas se alguém é mesmo especial, Para de falar da sua vida. É a vida do Flecha. Você quer então falar do Flecha? Deixa o garoto competir, deixa ele praticar esporte. Eu não vou virar a vilã da história. Você sabe por que a gente não pode deixar? Porque ele seria genial. É o sonho dele ou é o seu? Tá legal, Flecha. Eu sei que tá ouvindo. Pode sair. Vi. Você também, mocinha. Vamos. Podem sair. Então, vamos lá. Cara, eu queria primeiro dizer que a abertura dos Incríveis deve ser uma das melhores aberturas, assim, da história de cinema. Digo sem medo. Porque eu acho que poucas aberturas conseguem te situar tão bem num cenário fictício de mundo. Fazendo diálogos são claramente expositivos, mas eles não parecem que são expositivos, eles são todos muito orgânicos, sabe? Pegar essa coletânea de entrevistas, assim, como cada um deles lida com esse lado de ser super-herói, sabe? E é muito marcado de como é a própria presença deles, né? Tipo, o Gelado, né? Que a gente ainda nem comentou, né? Mas que a voz é feita pelo Samuel Jackson, assim. Essa coisa mais cool, mais distante. O Senhor Incrível com essa coisa super... expansiva, né, cara? E a própria Mulher Elástica, né, tipo, falando sobre... Ela é engraçado que ela já tá nesse momento de super-herói, mas ela cobrando, tipo, como seria a vida dela cotidiana, né? E aí, tipo, termina justamente na fala dela, né? Tipo, de como a vida cotidiana não seria desse jeito, né? O que abre o filme, assim, e também é perfeito. É muito foda, porque eu sempre notei isso, que é aquele suspiro que ela dá, né, depois da fala, tipo, uma tristeza já, né? Tipo assim, ela já pensou nessa... E aí acaba e... tipo assim, é aquela coisa, né? Tipo, ela já tá pensando nessa possibilidade de vida cotidiana, né? E de tudo isso, né? De como ela se encaixa dentro disso. E o filme vai dando já essas várias pinceladas cômicas nesses diálogos, né? Até ele partir pra essa coisa mundana, né? Dos personagens. Então, quando eu li na pauta, né, que tinha ficado pra mim a tarefa de fazer uma sinopse dos Incríveis, eu percebi como que é difícil você fazer uma sinopse de um filme que todo mundo viu, basicamente. Mas, né, por um acaso você não viu Os Incríveis, ou viu... Não se lembra, né, sobre uma família de super-heróis, a família Pera, que em inglês acho que é par, não é?
pair. E aí é sobre o fato de que eles eram super-heróis, né? O Beto e a Helena. E em um dado momento, né? Uma série de coisas, né, dão errado, né? Começa com o Senhor Incrível salvando uma pessoa que não queria ser salva, que estava tentando se matar, e ele é processado, e aí os super-heróis basicamente ficam ilegais. E eles não podem mais atuar como super-heróis, eles têm que ser pessoas comuns. E aí corta pro mundo atual, em que o Beto e a Helena estão casados, tem uma família, tem 3 filhos, que também têm superpoderes, mas que não são super-heróis, porque super-heróis não existem mais. E o Beto odeia a vida dele, né, de cidadão comum. Deslumbrado, total. Acho engraçado, né, porque essa coisa do Beto no emprego dele é muito felicidade não se compra, né, tipo assim, o chefe babaca, né, o cara que é o indivíduo americano tentando ajudar os outros dentro de uma estrutura de dentro de uma estrutura de emprego condicionada para fazer o mal, né, para as pessoas indefesas, né, as velhinhas, né, os trabalhadores e tudo isso, né, e de como estar naquele lugar, aquele cara grande, naqueles escritórios pequenininhos, né, deixou ele exausto, né, e travado, né, até o momento que ele explode. Eu amo as cenas dele no trabalho, assim, por causa disso, né, acho que são essa agonia que ele sente todo, como isso é transmitido pelo filme. Sim, inclusive, eu não, tipo assim, obviamente eu lembrava que era um filme sobre essa dinâmica familiar, mas eu não lembrava que a conclusão tematicamente e esteticamente é muito de encontro disso, porque, por exemplo, no final, o fato deles estarem amarrados num trailer, né, pra descer da aeronave é muito tipo, beleza, a família tá saindo pras férias e tal. Uhum. E sobre esse negócio do ambiente de trabalho, é engraçado, né, tipo, como a gente é apresentado pro Senhor Incrível nessa postura, né, clássica do herói e tal, é curioso parar pra pensar, né, que ele foi, tipo, quando ele foi pra vida mundana dele, ele meio que quis continuar fazendo a mesma coisa, só que num ambiente merda de trabalho, né, porque é isso que ele faz lá com... atendendo as pessoas, né? Ele ajuda as pessoas e tal, mesmo que ele não deva fazer isso, né? Eu adoro, inclusive, ter o diálogo dele com o chefe, e aí ele fala, eu não posso ajudar as pessoas, aí o chefe dele, legalmente eu não posso responder que sim. Posso falar que sim. Sou incrível, o James Stewart, cara. Eu toda a apresentação do contexto político, né, que leva os heróis a serem depostos também eu gosto bastante. É engraçado como a gente vê diferentes representações do passado, né, e quando a gente vai pra tecnologia fica mais interessante ainda, porque o filme começa, né, como se ele fosse em 4x3, uma televisão de tubo sendo gravada, aí depois tem esses inserts de jornal, né, tipo, é sempre essa dinâmica, né, do passado e do presente, assim. Até esteticamente o filme, né, tipo, ele é um filme de ficção científica, mas ele é retrofuturista, né, ele é nos anos 60 hipotético, assim, que a tecnologia avançou mais. Foda isso, né, cara, assim, né, de como ele faz essas transfigurações, né, do passado e do presente, né, assim. Tanto é que é um filme que eu não sei se eu já ouvi isso, né, é um presente, não é exatamente os anos 2000 aquilo, é algo que pode ser os anos 2000, né, aquele tempo que eles estão passando, né, tipo Os Incríveis. Não, ele não se passa nos anos 2000, ele se passa nos anos 60 hipotéticos. Assim. Exato. Ele é realmente tipo um anos 60 alternativo, sabe? Exatamente. Não é que são 15 anos, né? Mas é um ano 60 alternativos que tem coisas modernas do nosso tempo e etc e tal. É bem tipo o que você falou do Bruce Timm mesmo, do Paul Dini, né? Sim. Essa lógica de tempo que eles têm mesmo. E sabe o que é curioso? Quando eu era menor, eu não reparava muito essa questão do anacronismo do filme, né? Acho que depois de mais velho que você vai percebendo mais esses detalhes de design de produção. É que toda a ambientação dele é vaga, né? Tanto que quando você assiste ele dublado, você consegue pensar por, sei lá, meio segundo que... Especialmente a cena que eles estão, sabe, dirigindo na cidade. Pra mim tá a maior sensação de que eles estão dirigindo no Minhocão ou em algum outro viaduto de São Paulo. Cara, curioso, revendo depois de mais velho, eu tive uma sensação que é praticamente o contrário. Assim, tipo, quanto o filme ele é intrínseco a cultura estadunidense. Não, ele é assim, extremamente estadunidense, né? Mas eu sinto que o trabalho de localização, ele torna o ambiente um pouquinho mais vago. Sim, inclusive, se a gente puder abrir um parêntese aqui, né? O podcast é meu, lógico que pode. Pra falar sobre a dublagem do filme, assim, algumas questões. Porque, por exemplo, eu acho muito boa a escalação, né, e interpretação, principalmente da primeira dublagem, assim. Eu não sou muito fã da segunda, em que é o dublador do
Stallone, que faz o Senhor Incrível, né? Porque eu acho que esse cara, ele tem uma coisa empossada na voz, assim, quando ele faz o Senhor Incrível, né? Ele parece que força ela pra dentro. Mas eu gosto muito do Márcio Seixas fazendo o Senhor Incrível. Caralho, como é o nome das dubladoras? Acabei de falar do nome dela no Twitter, esqueci. Márcia Coutinho. A voz da Márcia Coutinho também, nessa coisa mais suave, assim. É até meio contrastante, né, com a voz original da Holly Hunter, né, que é essa coisa mais arranhada e tal, mas muito funcional e tal. Porém, esse negócio de localização, hoje em dia eu sou contra, assim, né, em dublagem. Não acho que seja uma prática saudável, acho que, inclusive, deveriam fazer cada vez menos. E entendo que a gente cresceu vendo esse nome, né? Tipo, é muito um choque alguém falar que não gosta e tal, mas seria melhor ter mantido os nomes originais. Ele vai ser xingado. Você vai ser bastante criticado pelo Brasil inteiro. Não, isso já tá acontecendo hoje, né, no Twitter, que você vê, eu nem falei isso que eu falei agora, né? Eu só falei que, tipo, é muito bom você ver as coisas no áudio original e perceber, tipo, o acting de atores influenciando nos personagens. Não, isso com certeza, né, cara? Assim, né? Com todo respeito eu acho que os dubladores aí brasileiros fizeram um bom trabalho, sensacional, assim. Não, excelente, pá. Mas é muito foda o áudio original também. Porque você vê o casamento da fisicalidade deles, ou talvez, digamos assim, né? Da base que eles serviram pros personagens junto com a voz deles, né? Por exemplo, assim. Você pega o Kurt Nelson e o Doutor Incrível. O Senhor Incrível é um mestre perfeito, né, cara? Assim, Holly Hunter, assim diz, né? A calvície, inclusive, é a mesma, né? É, exatamente. Até o fato do cara ser Ele era um cara um pai de família da televisão americana, fazendo esse pai de família clássico e etc e tal, assim, grandalhão e tudo isso. Tá querendo dizer que deveria ter sido feito pelo dublador do Homer aqui no Brasil. Não, acho que o Márcio Seixas se adequou bem a esse papel de herói, também herói veterano, também meio bobalhão, assim, mais altivo também, né? Essa coisa que é do The Tick, do Batman, assim. Acho que a dublagem é muito bem escalada, assim, a brasileira. Acho que é um bom trabalho de dublagem brasileiro, assim, né? Eu gosto de ter essa coisa que dá pra debater, né? Dos nomes, etc e tal. Mas também não acho que seja uma coisa que, como na segunda dublagem, né? Chega ao ponto excessivo, assim, sabe? Como umas dublagens fazem nesse sentido, sabe? Assim, eu nem sabia que tinha segunda dublagem até eu procurar o filme de novo pra assistir. Porque eu tinha DVD, então... É uma redublagem parcial, né? Tipo, eles redublaram os dubladores que processaram a Disney por causa de direitos de DVD. É que o que acontece, Deb, pra te contextualizar, nessa época, o pessoal, tipo, tava reclamando, né, dos pagamentos da Disney e tal. E aí, tipo, fizeram, né, um abaixo-assinado, assim, reclamando de como os pagamentos eram feitos. E aí todo mundo que assinou esse abaixo-assinado foi meio que proibido de trabalhar pra Disney. Então eles redublaram o filme, né, tipo, pra lançar DVD e outras versões. E eles substituíram esses dubladores, né, tipo, o dublador do Flash, o dublador do Senhor Incrível, né, que era o Márcio Seixas e tal. Essa galera não voltou. O primeiro Gelado, que não é a voz do Samuel Jackson que faz, na segunda voz do Samuel Jackson, na primeira é do Voldemort. Nossa, é verdade, né? Ele tem essa voz mais grave, assim, que é demais também. Exatamente. Aí na segunda dublagem pegaram realmente o dublador do Samuel Jackson pra fazer ele. E tal, assim, né? Mas eu considero uma boa dublagem, cara, assim, acho que no segundo filme já entra nessas coisas, tipo, de... Sabe? Tipo, você chama o Raul Gil, faz uma participação especial e faz uma pedra de banquinho, aí sabe? já vira essa patifaria que é a dublagem contemporânea, com todo respeito a quem gosta desse tipo de coisa. O problema não é a dublagem em si, né? Mas essa coisa do Star Talent, de você ficar transformando tudo em piadinha, assim, até onde não cabe, né? Não, eu acho que essa dublagem antiga, ela ainda tem uma boa... Ela ainda balanceia bem, sabe? Antes da era das dublagens de Miami, sabe? Aham. Eu ia só falar que eu entendo o que o David tá trazendo, porque realmente é curioso você pensar um filme que ele é todo pensado numa lógica de americana, né? De falar de um sonho americano e das reações a isso, etc e tal, nostalgia americana. Aí você tem o cara chamado Beto Pera e etc e tal. Você tem o Guilherme Briggs dublando um professor português e tudo isso e tal. Mas se fica engraçado, não é que seja engraçado, seja bem feito, né? É algo a se pensar, né? Realmente
isso tira a intenção da obra, né? Ao mesmo tempo que isso pode inserir na obra, enfim, um debate. Sim. Um debate Eu gosto sempre de, tipo, pensar no seguinte, por exemplo, eu sei que muita gente vai ficar muito sentida com esse tipo de comparação, mas pra mim ela reflete perfeitamente, assim, o que é você consumir um filme dublado, assim, ainda mais uma dublagem que ela é tão marcada, né? Tipo, que você tá evidenciando o quanto é a versão brasileira da coisa. É tipo assim, existe o quadro da Mona Lisa, né? Tipo, beleza, o quadro da Mona Lisa. Aí o Romero Brito recria o quadro da Mona Lisa. Porra, mas e, tipo, a graça é justamente que você... Não, eu sabia, devia perder com esse negócio. Mas a graça que você tem é de você tá vendo a recriação, né? A versão do Romero Brito da coisa. Eu sei que pra muita gente que acompanha a dublagem, a graça é essa, entendeu? Ver a versão dublada da coisa. Só que a versão dublada da coisa não necessariamente é a versão original da coisa, Ah, entendeu? sim, Tipo, com a toda Mona certeza. Lisa... Por mais que ela mantenha as características, né, ela seja toda feita em cima do trabalho do Da Vinci, ela não é a Mona Lisa do Da Vinci, né? A Mona Lisa do Romero Mas Brito. E os nenhuma Incríveis é a mesma coisa. tradução é a versão, né? Não, sem dúvida nenhuma. Nós que não sabemos todas as línguas do mundo, né? Nós dependemos das Sim, traduções. E aí, a tradução nunca eu é acho a que- obra acho que original. Sim, eu acho que agora eu acho que falando de coisa estadunidense, talvez até fique mais forte nessa sensação, porque é um idioma que, pelo menos nós três aqui, né? Apesar do meu inglês ser de escola pública, é a língua que a gente tem proximidade, né? A gente não tem dificuldade. Por exemplo, eu não consigo ler inglês, mas eu consigo ouvir inglês sim, e sem entender dúvida inglês, nenhuma. entendeu? Mas é aquela coisa, né, cara? Eu acho que cumpre o seu papel, né? Mas eu concordo com você que não pode ser, tipo, a coisa que, sei lá, vai... acho que é vendido, assim, vai substituir a obra original, sabe? E eu nem teria problemas, por exemplo, tipo, se fosse... Não, ainda, né, sei lá. Mas, assim, eu não teria problemas se fosse só a dublagem sem essas localizações, entendeu? Mas esse tipo de essa localização, pra mim, passa a ser um problema, sabe? Até porque, se a gente for parar pra pensar, tipo, em outros filmes da Pixar e tal, eles não têm a necessidade disso, né? É o que eu falei hoje no Twitter, você não precisa transformar o Mike Wazowski no Zezinho engraçado na dublagem, entendeu? Só porque o nome dele é um nome super estadunidense, assim. E nem é o caso dos Incríveis, né? Porque os nomes deles são nomes que a gente passou a vida ouvindo em dublagem, assim. Tipo, Bob não é um nome incomum. Nem Ellen. Sim. Nem Ellen. Nem Ellen. Nem Ellen. Não, mas acho válido o seu ponto, assim, não é uma coisa que me incomoda, não sei o que, sabe? Que eu pensaria nisso, Não, assim, mas é nem verdade. eu, porque eu não vejo mais dublado, né? Mas é verdade, né? E acho que é interessante, né? A gente que cresce vendo o filme dublado, né? Finalmente ter a chance de ver ele na voz original. Porque realmente são vozes muito bem escaladas, né, pô? O menino lá do My Name is Earl fazendo o Síndrome, pô, o papel da vida do cara, né? Assim. Nossa, sim, o pai do Alvin e os Esquilos. É, Pai do exatamente. Alvin Esquilos. Jason Lee é o nome dele. Assim. O cara Isso. fez vários filmes do Kevin Smith também. Carreira foda do cara. Fez o Apanhador de Sonhos também. Verdade, Sim, verdade. E tem vários tiques, né, do voice actor que são próprios, assim, de dinâmicas que dificilmente foram reproduzidas em estúdios, né, de dublagem e tal. Que, por exemplo, o Brad Bird falou que fazia o menino que dubla o Flecha, né, correr, tipo, antes de gravar pra ter essa sensação de ofegância enquanto ele fala, né. Sim. Apesar do dublador do Adam Sandler, o papel do Síndrome é muito bom também. Gosto muito dele fazendo vilão. É o Alexandre Moreno. Ele é muito bom fazendo vilão. Assim, tem cara, Nossa, sim. Tem uma voz sinistra também. É engraçado porque ele faz muito bem perdedor e faz muito bem vilão, né? Porque ele fazendo, tipo, Caralho, esqueci o nome. Martin Freeman. Ele fazendo Martin Freeman, né, em O Hobbit, em Guia do Mochileiro das Galáxias, é perfeito. Ele fazendo o Adam Sandler ou Ben Stiller, que suas vozes de perdedores dele é perfeito. Mas quando ele quer fazer um psicopata, ele faz muito bem também. É o cara que dubla o Pink, né, cara? Acho que não precisa falar mais disso. Se você dublar o Pink, você tá feio na vida. Mas eu acho que o Síndrome é um vilão muito foda, né, cara? Porque ele é essa coisa, tipo, do nerd, que... Isso antes disso ser moda, né, fazer vilão desse tipo, né? O nerd que idolatra o ídolo dele, né? Que despreza ele se volta contra esse nerd, ele se volta contra esse ídolo, né? E tenta tomar o lugar dele, né? Assim, ele é tipo o Senhor Incrível se ele não tivesse nenhuma qualidade redentora. E eu não acho que seja não fosse tão incomum pra época, né? Tipo, a Selina Kyle meio que é isso no filme da o Mulher Jim Gato. Carrey, né? No filme, o Jim Carrey é isso. Jim Carrey é bem no filme do Batman e Robin. Batman e Robin não, Batman Eternamente e tal. Então, tipo, já era um tropo comum à época, né? Mas eu acho que eles fazem muito bem. Eu adoro o fato dele começar como sidekick, né? Que é... Como é que ele fala? Eu não lembro. Incrediboy, né? Que tem esse jogo com a linguagem aí.
Que na dublagem ficou Guri Incrível, né? Guri que Incrível. também é uma tradução muito boa pra pegar essa coisa do boy, assim, não E ficar na só dublagem ele é incrível. bochecha. Sim. Ai, cara. Não, e eu adoro a introdução dele, porque traz um outro vilão que é muito arquétipo de coisa de super-herói, né? Que é tipo, o vilão, qual a característica dele? Ele é estrangeiro, então é o Bon Voyage, porque ele é francês. Bomba voyage. E ele fala, né? Monsieur incroyable. Sim. Porra, muito bom. Que é outra coisa bem Esse americana, né? Do vilão estrangeiro, ainda mais vilão francês, né? Assim, que Sim. essa coisa do francês sujo, assim. Do bigodinho, né, pá. O Sinestro meio que é isso até não ser mais, né? Mas ele é claramente caracterizado pra ser tipo um francês, que é o vilão do Lanterna Verde e tal. Com certeza, com certeza. No próximo live action que vai fazer ele é o Vincent Cassel. Acho que ele não toca por um filme desse. E aquilo que a gente comentou no começo do programa, né, sobre como o filme lida com luz, assim, cara, é maravilhoso você ver essas cenas que são espaço fechado, tipo quando eles estão vindo a frequência da polícia no carro. É só, tipo, a luzinha entrando pela janela, assim, tipo, marcando os dois, sabe? E é um insight tão maduro, né? Tipo, esses dois homens que estão meio que nessa fase da vida que eles não têm muito o que fazer, ficarem conversando e relembrando os dias de glória, né? Ele contando, o Gelado contando pro Senhor Incrível, né? Tipo, quanto que o cara tava pronto pra derrotar ele, mas ele começou a discursar e perdeu por isso, sabe? Tipo, essa banalidade da vida do herói, assim, me pega muito. Não, com certeza. Você falou maduro, talvez essa seja a palavra pra falar mesmo, né, cara? Assim, né? É tudo. Os personagens são muito maduros, né? Isso tem muita melancolia nessas cenas desse realismo mais marcado do filme, sabe? Do dia a dia e de tudo isso. É uma coisa que a gente. É difícil você ver em animação. Assim, lógico que tem, mas a animação mainstream americano é difícil você ver, assim, nesse sentido. Nossa, assim. e tem um dos personagens mais tristes que eu já vi na minha vida nesse filme, que é o cara lá que trabalha pra Receita Federal. Tipo, o cara, você isso é muito olha bom. pra ele, assim, é o semblante mais triste que você podia pensar. Ele todo curvo, com os olhos caídos, cheio de olheira, tipo, o cara realmente é funcionário público. Inclusive, né? é foda você falar desse cara, porque esse cara é um bom exemplo do que a gente tá falando das políticas do filme, né? Porque esse é o cara da burocracia, que é o empregado da burocracia, que não gosta de fazer aquilo, que sente simpatia pelo Senhor Incrível e pelo que ele tá passando, mas enfim, ele tá tão dentro daquilo e daquela tristeza toda de ter que exercer esse cargo pro Estado, que ele vai só seguindo, e quando acontece daquilo... E quando acontece do Senhor Incrível da família dele meio que dar um basta naquilo pelas atitudes dele, ele meio que se reentrega a nova socialização das coisas pelo indivíduo, né? Assim, né? Ele começa a se soltar um pouco dentro disso, apesar dele manter o semblante de seriedade, né? Então é o indivíduo trazendo alguma vivacidade pra esse homem do Estado, né? Pra esse homem burocrata, tal, que é tão travado por causa disso. Nossa, falou em travado, lembrei da cena que ele tá lutando com o robô e as costas dele travam, né, cara? outro detalhe maravilhoso desse filme, assim, são essas piadas de humor físico, né? E tipo, a idade e tal. Cara, é muito louco, né, cara? Porque, beleza, é uma animação, é um negócio feito pra criança de 12 anos, mas tem essas coisas do corpo, né? São uma coisa tão adulta, né? E uma piada que, beleza, quando a gente é mais novo, a gente ri porque a gente ri, mas é um negócio muito próprio da vida adulta, né? De você estar desconfortável com o seu corpo, inseguro. Tipo, o Senhor Incrível vestiu o uniforme e não caber mais nele de tão mais parrudo que ele ficou. Ou, tipo, a própria Mulher Elástica pensando, tipo, como é que a bunda dela fica no uniforme, né? Antes de ficar presa lá nas portas e tal. Porque o seu corpo naturalmente vai mudar e você não pode impedir isso. Perfeito. E a síndrome, hein? Ou essa síndrome. Esqueci o nome da capanga do síndrome. Mirage. E a Mirage, hein? Sensacional. Eu gosto muito daquele plano, né? Que é filmado do teto, né? Zenital, com a mensagem dela pro Senhor Incrível a primeira vez, que a gente vê tudo filmado do teto, né? Ela já aparecendo. E ela tem essa coisa também de uma sensualidade, né? Num filme de super-herói, né? Num filme de super-herói, animação da Pixar pra criança, né? E tudo isso. Isso tá no filme inteiro, né? Você tem todo o subtexto, né? De que pode... Meio que de que pode ser que o Senhor Incrível esteja chifrando, né, a esposa, da ponto de vista tem dela. Tem esse subtexto e também tem o Senhor Incrível. Ele realmente, apesar dele não estar traindo a esposa dele,
ele realmente tá se deixando levar por uma fantasia masculina. Ele meio que tá traindo a confiança dela, né? Ele não tá traindo ela sexualmente nem romanticamente, mas ele tá traindo ela, porque ele tá escondendo coisa dela, tá? Com certeza, mas do ponto de vista carnal, ele tá gostando muito de estar sendo meio que servido e levado para missões por aquela mulher escultural e toda sensual, né, que tá guiando ele por essas missões, sabe? Então você vê que ele tá se aproveitando desse novo estilo de vida ao máximo, né? Uhum. Sim. Apesar de que, tipo assim, o filme também deixa dúbio, né? Tipo, se ele tá realmente só aproveitando assim, ou se ele não tá fazendo o jogo dela, porque ele ouve ela falando com o Síndrome e o Síndrome fala, não, você tem que fazer ele sentir a vontade e tal. E aí parece em vários momentos que ele tá só jogando o jogo dela. O jogo que ela, tipo assim, o jogo que ela acha que tá fazendo com ele, né, no caso. Eu acho que talvez no começo, mas não sei, ele é muito fácil de bajular, né? Eu acho que talvez no começo, sim, mas... Isso é. Não, acho que ele entra na onda um pouquinho, sim, com certeza. Ele entra na onda, sabe? No começo ele podia estar até meio desconfiado, mas ele vai entrando na onda, porque ele tá sendo bajulado, tá sendo paparicado. Tudo que ele, sabe, que ele perdeu, né, quando os super-heróis deixaram de ser uma coisa, né, na sociedade, e agora ele tá recebendo de novo, né, e ele gosta disso, ele sente falta disso, ele se ressente de não poder ter mais. Você falou de super-herói, Bruce Timm, Paul Dini. Essa personagem ela é bem a Maxie do Lex Luthor, né? Parece um pouco, né? Das animações, sim. Né? Ela tem essa pegada um pouco. Eu acho que dos personagens, pra mim, ela é um dos que mais tem um design Bruce Timm-esco, tá? Eu não sei explicar, mas... Não sei, as formas, é muito né? fácil explicar, ela é uma femme fatale, né? E toda mulher do Bruce Timm é uma femme fatale. Toda mulher do Bruce Timm é uma femme fatale, né? Mas a própria forma, as formas geométricas, né, que compõem o design dela. Sim, é tudo mais sinuoso, né? Tipo, sempre essas linhas apontando pra baixo, assim, tipo, o cabelo dela, né? Essa curvinha que ele tem e tal. A relação dela com o Síndrome é bem a relação do Lex Luthor com a Marcy, né? Essa coisa essa coisa meio abusiva do herói, da capanga dele. E, tipo, de você sempre sugerir uma relação que vai além da meramente capanga e meramente super vilão, né? Assim, né? Eu sempre lembro daquela... Nossa, eu lembro que eu vi isso, moleque, e fiquei chocado, né? Aquela cena da Liga da Justiça, né? Que ela passa a comandar as empresas do Lex Luthor, quando ele parte pra ser, tipo, super vilão em tempo integral, e ela fala pra ele que não é mais a cachorrinha dele e tal, assim, né? E etc e tal. Assim, Caralho, né? Não lembro desse episódio, não. Lembro, tem o episódio... Com essas palavras? Cachorrinha, ela fala isso, cachorrinha. Pode procurar, inclusive. Caralho. Pois é, você desenho bem mais insinuado do que a gente achava, né? Não, esse desenho tem vários momentos que são insinuadíssimos, assim. Eu só não lembro dessa fala específica, mas não duvido que tenha, justamente porque o desenho da Liga, assim como Os Incríveis, né, era um desenho muito maduro, assim, sabia conciliar bem. Daquele episódio que tem aquele robô criado por aquele cara que morreu, do Lex Luthor. O Amazo. Isso, esse episódio mesmo. Ah, tá. É porque é da Liga normal. Se fosse da Sem Limites, talvez eu lembrasse, assim. Mas, ainda nessa coisa horny que o filme tem, né? É engraçado porque, tipo assim, o Diego falou sobre os personagens beberem álcool, mas é engraçado que nesse filme as pessoas transam, né? Isso nem é segredo, assim. Tipo, quando ele volta a fazer academia, ele vai ficando gostoso, assim. Aí, tipo, ele dá aquele tapinha. Ele vai sentir mais confiança, ele dá aquele tapinha na bunda da Helena. Aí ela vai lá e dá um tapinha na bunda dele. E aí ele... Sim, e aí, tipo, ele tá saindo do quarto, ela vai lá, ele tá saindo de casa, ela vai lá e puxa ele pra dentro pela gravata, um negócio mega sexual, mordendo o lábio, assim, e aí, tipo, depois ele tá saindo de novo, ela, não, vamos mais uma aqui, né, porque ninguém é de ferro. É isso mesmo. É isso mesmo. Porra, de novo, né, a insinuação de que ela acha que ele tá, que a primeira reação dela é achar que ela tá sendo chifrada, né, não... Chifrada, exatamente. Antes de descobrir, né, que eles estão todos em perigo. E convenhamos que é uma reação totalmente normal, né? A primeira coisa que a mulher pensa, né? Sejamos honestos, né? Sempre é isso, né? Pensar isso, né? Na verdade, qualquer pessoa, né? Mas, principalmente ela que tem um marido que nem o Beto, né? Ainda mais assim, né, cara? Assim, né? Pô, aquela coisa tipo, o cara... Ainda mais o cara que já tá, sei lá, ele deve ter o quê? Uns 50 anos, por aí? Uns 40 e pouco, 40 e pouco, aí você, o cara tá na crise de meia-idade, sei lá o quê, bababá. Ela fala isso em um determinado momento do filme, né? Fala, crise de meia-idade ou o quê? Exatamente. Aí pensa isso. E é foda, porque o filme, como ele lida com as questões muito mundanas que a gente tá falando aqui no podcast, ele vai absorver essas questões, né? Do desejo,
da desconfiança, do sexo, Eu acho etc, que tal da é descoberta. o filme mais adulto da Pixar. Sem dúvida nenhuma. Por várias questões, todas que a gente tá falando, com certeza. Com certeza. E eu acho que ele podia ter perfeitamente sido, sabe, um filme só pra adultos, sem tirar nem nada, nem colocar nada, sabe? Porque eu acho que ele é um filme que você, enquanto adulto, consegue aproveitar muito, sabe? Com certeza. Inclusive, isso é uma das frustrações que eu tenho com a Pixar nessa era de ouro, né? Que eles podiam ter feito um filme adulto, tipo Beowulf da vida, sabe? Assim, se arriscar nesse sentido. Acho que seria legal, né? Assim, e eles nunca fizeram isso, sabe? Assim, né? Porque é uma fase que a animação adulta meio que no mainstream de cinema meio que morreu. Assim, né? nesse sentido, assim. Mas eles podiam ter se arriscado nesse sentido, sabe? Pra fazer uma animação adulta, né? Adulta, nesse... Exatamente. Porque sempre que eu via um Beowulf da vida dos Zemeckis, eu pensava, pô, imagina a Pixar fazendo um filme assim, sabe? Assim, sabe? Um filme que ia se arriscar nesse sentido. Com o padrão de qualidade da Pixar, essas coisas, né? Exatamente. Mas quem sabe, né? Logo mais, tem nada a ver com a Pixar, né? Mas esse ano tem o filme lá do Tartakovsky, que é um filme pra cinema, né? Então quem sabe? Sim. Tomara, eu sempre torço por isso. Tartakovsky, inclusive, é outro autor da animação, né, cara? Sim. Em breve nesse podcast. Mas, tipo, passada essa parte horny, quando ele vai encontrar a Edna, assim... cara, eu acho demais, cara, a introdução da personagem, né? É uma personagem que, sei lá, ela é tipo um Hannibal, né? Porque ela tem 8 minutos de tela, mas ela se eternizou, assim, pra cultura pop, né? E eu acho que em meme de internet também, né? Ela é uma personagem muito marcante do filme, que a voz dela é feita pelo próprio Brad Bird, né? Ele tem essa, é muito né? maluco, assim, que você vendo, você não desconfia, né? De fazer uma vozinha pra alguns personagens específicos dele. Acho que junta muito a caracterização visual dela, tipo... de como ela se veste, etc e tal, e de como ela é desenhada, essa coisa toda específica. Inclusive, ela parece um pouco o chefe do Beto, né? Curiosamente, assim, um pouquinho. Mas, assim, e além disso tudo... É que é uma piada recorrente do filme de pessoas pequenas que têm desejo por grandeza. Assim, o chefe do Beto exercendo o controle lá no ambiente de trabalho, ou ela querendo criar pra deuses de novo, né? E reclamando das supermodelos. Exatamente. E como ela é ferina na língua dela, né? Como ela tem essa coisa do pensamento ligeiro e ferino e de soltar e não ter papas na língua, né? Quase a ferina. Tem um negócio meio personagem de novela do Valcir Carrasco, né, cara? Porque ela adora ficar provocando, assim, essas intrigas do Beto com a Helene e tal. Quando ela, ela que insinua, né, que o Beto pode estar traindo ela. Falando, tipo, não, mas você sabe onde ele tá? Não, claro que você sabe mesmo onde ele está. Uma coisa que eu queria puxar também é que eu gosto muito do design de criação de tecnologia e de armas, né? Tipo, para além do retrofuturismo, assim, as coisas que o Síndrome inventa, né? Tipo, energia em gravidade zero, aquelas bolas que vão sufocando o isso Beto. É Johnny Quest total, demais, né? Isso é muito Johnny Quest na minha cabeça, assim, sabe? Sim, mas eu acho foda, tipo, como a execução delas partem de ideias diferentes, né? Visualmente, assim. Tipo, o jeito que o Beto é sufocado, né? Por aquela, sei lá, que falar que ele é sufocado pelas bolas é foda. Mas o jeito que o Beto é sufocado lá pelas bolas é muito foda, porque fica intercalando, né? São vários cortes seguidos. São vários cortes, assim, terminando no close-up dele, né? Enquanto, tipo, o negócio vai crescendo, assim, na frente dele. Não, é foda mesmo, cara. É muito bom, né, esse uso... Que, cara, ele te coloca bem nessa coisa de... Eu amo isso, né? Quando você faz isso bem, essa coisa de um universo pulp, né? Assim, né? Tanto pela visualidade da coisa, tanto pela ideia de design, né? Caracterização, de tudo, sabe? Assim, acho que o Brad Bird tem isso de muito encantador nos filmes dele, né? Ele realmente consegue te transportar pra épocas que ele cria, que ele tem fascínio. Esse fascínio que ele tem por essas coisas, né? Ele consegue realmente transmitir te passar dentro do filme. Esse fascínio, né? Coisa, né? Que eu não sei vocês. Eu vi esse filme no cinema pela primeira vez e tal, e depois escrevi ele 1000 vezes. Calma aí, cara. Calma aí. Rico é o Silvio Santos aí, que vai ganhar uma cinebiografia. Mas enfim, o que eu tava falando, né? É que... E aí eu revi várias vezes. Eu tinha esse DVD aí, da dublagem não parcial que a Debbie tinha. É um filme da Pixar que provavelmente mais vi na vida. E eu sempre ficava com aquela coisa, né? Porra! Quando vai ter outros filmes dos Incríveis, etc e tal, mais aventuras dos Incríveis, meu Deus do céu, tal, Se fosse o filme da DreamWorks, essa sequência do Beto fazendo a missão teria virado uma série de 3 temporadas. Com certeza. Eu acho que é o filme que deixa esse gosto
Assim, que é um gosto muito foda no final, porque, tipo assim, te deixa o gosto, tipo, eu poderia ver mais aventuras, e anos depois ser feito um Incrível 2 e tal, etc e tal. Mas, assim, também aquele gosto, tipo assim, eu poderia ter ver várias aventuras desse grupo, mas se elas acontecerem só na minha cabeça, Tá tudo excelente bem. também, sabe? Acho que das duas coisas, né? São ótimas. Tanto é que Os Incríveis 2 aconteceu e... Bom, discordem, Debbie, mas isso eu não papo pra achei um podcast sobre Os Incríveis, velho. Não acho um É um filme... filme legal, assim, mas não se compara, né? Assim, eu sejamos acho que sinceros, assim, é assim, legal, tá? mas não... Não é uma obra-prima que nem o primeiro, mas é um ótimo filme. Assim. É bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Mas aí já sente, tipo, vamos fazer uma continuação dos Incríveis, não tem um diferencial como tinha, né, o primeiro Incríveis e tal, assim, ou com uma, né, todo esse capricho, né, pra fazer uma continuação que é bacana tal, assim, né, mas tal, É porque esses o anos próprio todos. Os Incríveis é muito diferenciado, ele é muito diferente dentro da Pixar, né, então, tipo, só reproduzir o Sim. que já foi feito diferente uma vez, não tem esse senso de novidade igual tinha no primeiro, isso é fato. Com certeza. Mas é um filme bem bom. Bem bom, bem bom. Eu curto bastante também toda a sequência da ilha, assim. A gente comentou sobre como o filme ele não se exime de ter peso nas coisas, né? Tipo, toda a parte em que o Síndrome quase explode o avião com a Helena e com as crianças. Ela fala, não, temos crianças a bordo. E aí a Mirage fica em choque porque tem crianças e tal. E ela quer parar, também. né? Sim. Aí, tipo, esse insight mega maduro, né? De parecer que eles morrerem e o Senhor Incrível ficar acabadíssimo, assim, pela morte das crianças e tal. Porra, muito bom. E eu gosto do contraste que tem nesse filme, né? Isso é meio que repetido no começo dos Incríveis 2, de como o Senhor Incrível lida com as coisas pra como a Helena lida com as coisas, né? Tipo, ela se infiltrando lá na caverna do Síndrome e tal, se esgueirando pelos corredores, tipo, ela se camuflando no ambiente e tal, enquanto o Senhor Incrível é tipo, vou arrancar esse negócio de transporte e jogar em cima dos caras. Isso é muito foda. Inclusive é muito foda como as cenas de ação conseguem unir essa gravidade, essa movimentação que é tão ágil, tão rápida, né? E tão cartunesca, né? Que são cenas bem... Não sei se eu diria Buster Keatonianas, assim, mas cenas que usam ao máximo a movimentação do personagem a seu favor, sabe? Assim, até pra gerar momentos de humor bem atrapalhadas, assim. Tipo do Flecha lutando com os vilões, etc e tal. Sim, ele meio que se descobre os poderes, né? Enquanto ele tá lutando com o cara. Tipo, ele dá um soco, ele percebe que ele consegue desviar. Ele vai dar mais socos seguidos, aí depois ele é derrubado pelo cara, né? E até, tipo, momentinhos pequenos. Tipo, por exemplo, adoro o momento quando o Flash acorda, ele percebe que ele tava dormindo junto com a Violeta. Aí ele fica meio enojado, ele levanta rapidinho, ele dá uma sacudida muito específica pelo corpo. Ele é como se ele fosse uma bandeira, assim, sabe? Ele dá uma contorcida, ele dá uma pasta de dente. Ai, cara, é muito foda, mano. Qual que é o nome do cara? O cara não, o bebê, né, cara? O Zezé. Zezé, pô, muito foda o Zezé também, né? A gente não comentou, né, mas que querido, né, o Zezé. Ele é. É, top bonecos pra você comprar no McDonald's. Eu tinha os bonequinhos dos Incríveis do McDonald's. Sim. Também tinha. Lembra que o boneco da Violeta era aquele que, tipo... Nossa, adorava. Vinha um anel de plástico, né? Que aí você acendia a luz ficava e girando, eu pra adorava girar. o boneco da Violeta. Era o mais legal mesmo. Tem uma coisa também, né? Que acho que depois de ver esse filme, né? A gente que cresceu meio cinéfilo na mesma geração, né? Sempre fica pensando, né? Se o Brad Bird fizesse um filme do Superman. Se o Brad Bird fizesse um nem filme me fala disso aí, Diego. do Quarteto Fantástico, né? E acabou que esses filmes acabaram indo para outras pessoas que não são ele, né? E aí acabou essa esperança, assim. Pelo menos o do Superman parece promissor, né? Enquanto o do Quarteto Fantástico parece que vai ser um lixo. Assim. Algum dia vai ter um filme bom do Quarteto Fantástico? Tem, se chama Os Incríveis. Isso é uma coisa, né? Inclusive. O nome soltou essa. Você sabia que o primeiro Quarteto Fantástico, ele era pra ir... Ele é de 2005, né? E ele ia estrear em 2004, só que eles adiaram pra não ter competição com Os Incríveis, assim, sabe? Pra as pessoas não ficarem comparando. Eu lembro de um tweet, né, que pegava as fotos promocionais antigas desse primeiro filme do Quarteto Fantástico, né, falando como que todo mundo parece uma banda de forró dos anos 2000. Exatamente, né? Pra eles não gerarem com comparação e tal, assim, porque, vai que acham que fizeram melhor que a gente, fizeram mesmo, né? Até que comparação, né? Apesar que são filmes super diferentes, assim, em termos de tom e proposta, né? Tem nada a ver um com o outro, né? Mas só pelos poderes, né? Por ser super-herói, na verdade, né? E por ser uma família, né? Isso é filme de família, né? Exatamente, perfeito. Mas o Brad Bird ainda pode fazer um filme do Johnny Quest, né?
Sim. É que esse Vindouro X-Ray dele, né, que é o próximo filme dele, ou é The Ray, alguma coisa do tipo, parece bem interessante. O James Gunn devia aproveitar, né, que ele tá nessa onda de... O James Gunn podia aproveitar que ele tá nessa onda de contratar pessoas que já têm carreira estabelecida e dar ele pra fazer, tipo... Não sei se você lembra, essa é uma série do Adam Strange, uns anos atrás, assim. Tipo, faz um filme e dá pro James Gunn, porque a cara dele pro Adam Strange é essa pessoa do passado da Terra que vai pra Han, que é tipo uma Terra futurista, assim. E aí seria perfeito pra você intercalar com essa coisa retrofuturista, sessentista que ele tem. Com certeza. Não, mas eu queria ver mais filmes do Bad Bunny, cara. É um diretor que trabalha pouco e que sempre que ele trabalha, ele lança coisas que são dignas do talento dele, assim, que é bem precioso, né, assim, né. Eu, por exemplo, cara, assim, a gente falou do Johnny Quest, se eu fosse um diretor americano, meu sonho seria fazer um filme do Johnny Quest, né, mas enfim, acontece, infelizmente não rola. Só sobre o arco que o filme tem, né, a gente comentou essa coisa dele... E flecha? Não, porra, o arco do filme todo. Você não resistiu, né? Não. Que ótimo. A gente comentou, né, quanto ele é sobre essa retomada do heroísmo, mas ele também é muito sobre o Senhor Incrível conseguir se entender enquanto um pai de família, sim, a partir do momento que todo mundo se entende enquanto uma pessoa incrível, né? É meio que isso. Tipo, eles descobrem que eles podem ser super-herói, e eles descobrirem que eles podem ser super-herói é o que legitima ele poder ser um pai, né? Então, no final, a luta contra o síndrome é essa coisa que eu falei. Eles vêm numa nave que joga um trailer, então é como se fosse essas grandes, tipo, super-heróis tiram férias, sabe? É essa coisa, essas são as férias de verão dessa família de heróis e tal. É aquilo, ele é levado pro lado familiar, pro lado do matrimônio, da paternidade responsável, né, e de tomar vergonha na cara. Com a DM da página Senhor Incrível Monogâmico do Facebook. Porra, cara, que merda. E a família é levada pra esse passado naturalmente. Essa coisa, né? Tipo assim, vamos levar essa família pro passado, mas de forma natural, né? Eles realmente se descobrindo dentro desse passado que retorna e que se configura com o futuro, né? Um filme de conciliação, no final das contas, né? Desse passado que o Beto idealiza e com essa coisa, tipo, dele realmente assumir a responsabilidade e conseguir colocar esse passado dentro de uma vida madura, né? Essa coisa de você não... a moral do filme acho que é meio essa, né? Não abandone o seu sonho, não abandone esse seus talento. Filhos. Não abandone seus filhos. Seus filhos, mas leve eles pra dentro do que você quer nessa vida madura que você tem. No final das contas é sobre isso, mano. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a sensação que eu tenho da Violeta e do Flecha é que eles... Eu não sei se eles têm noção, sabe, do que significava os pais terem sido a Mulher Elástica e o Senhor Incrível. Acho que nenhuma. Que eu acho que é uma coisa que é meio comum quando você vai ver, por exemplo, gente que é filha de gente famosa, sabe? Que a pessoa não tem muita noção do que significa a família ser famosa até, sei lá, acontecer alguma coisa, tipo, e aí a pessoa percebe que, nossa, meu pai é famoso mesmo, né? Eles têm uma coisa, tipo, eles têm uma ideia muito abstrata do que os pais são, assim, sabe? Tipo, eles têm uma ideia muito... É muito inicial, mas não tem a dimensão da coisa aquela toda. Coisa do passado que pra eles é inalcançável, né? Tipo, porque se a gente for parar pra ver, apesar de terem tido super-heróis nesse mundo, não é uma coisa que as pessoas comentam mais, né? Não é tipo, quando a gente vê os figurantes juntos, eles, nossa, lembra do quando fulano fazia tal coisa e tal. Isso só volta quando o síndrome aparece publicamente na rua de novo, né? O pessoal, nossa, aquele é o Fogarel, tá com cabelo diferente. Pá. Inclusive parece uma coisa que as pessoas se forçam a esquecer, né? Parece uma coisa, tipo assim, parece que coletivamente as pessoas se forçam a não tocar mais nessas coisas. Assim, velho, é isso que o Estado quer fazer aí, o imposto é Exatamente. Que ótimo. E esses pontinhos pequenos também, eu adoro, sabe? Tipo, por exemplo, a gente vê a primeira briga da Mulher Elástica com o Senhor Incrível e a gente percebe, né, que tipo, ela tem essa boa visão, aí quando ela encontra o cabelo nele, a gente percebe que isso é uma característica dela, né, o quanto ela é cuidadosa. E eu gosto dessas pequenas sketches que o filme tem, assim, brincando com essa coisa de super-heróis, sabe? Tipo, a Edna falando sobre os heróis não usarem capas e tal, a gente vê, tipo, várias sketchzinhas de heróis morrendo com capa sugado na turbina do avião, essas coisas. E aí, tipo, no final isso tudo volta, né, quando o síndrome é morto e tal. E essa questão do Zezé não ter poderes, né, ele ser essa criança normal e tal. Até virou o diabo.
Sim. Literalmente. Porque se você tinha, né, o DVD com os extras, você via o que ele fez com a Nossa, coitada da amava esse babá. puta, cara. Nossa senhora. Ataque do Zezé é o nome desse filme. Ataque do Zezé. Ataque do Zezé. E se você tinha um DVD de clipes animados, você lembra também. Então, sua nota e considerações finais sobre Os Incríveis, Diego. Cara, eu vou dar 5. Pra mim é o melhor filme da Pixar. Um dos melhores filmes de animação, pra mim. E pra mim, top 5 filme de super-herói, tá? Os Incríveis. Acho uma coleção de coisas perfeitas, porque eu acho que pega todo esse artesanato da Pixar, né? Essa expertise criativa, técnica que eles estavam tendo. Dá pra um cara que tem a sua própria expertise criativa e autoral e voz artística. Ele consegue unir as duas coisas, né? Que consegue dar um contexto único, né? Sobre essa coisa essa viagem retrô, nostálgica e tudo isso que o filme consegue fazer, ao mesmo tempo de ser essa coisa ultra mundana, madura sobre esse conto familiar, e também ser essa coisa totalmente engraçada, né? Essa leitura do cotidiano e dos superpoderes se fundindo com isso, né? É uma coisa engraçada, a gente não falou, mas não é um filme que usa o super-herói como sátira. É um filme que usa o super-herói de um jeito muito clássico, né? Muito direto. Assim, é realmente um filme de super-herói, não é um filme que está satirizando o super-herói. Não é o Shrek, que pega os Contos de Fadas e está satirizando os Contos de Fadas. Ele de fato tipo, ele tá fazendo uma continuação de uma história de super-herói. Assim, sabe? No E é o tipo de geral. coisa que nunca aconteceria, sei lá, parando pra pensar se esse fosse um projeto, por exemplo, que ele tivesse levado pra DreamWorks, Jamais. justamente porque a DreamWorks ele não teria pode esse ser espaço, sincero né? em relação a nada. Exatamente, ele teria que ser muito cínico, né? É uma coisa que o cinema do Brad Bird, por essência, não é, justamente Não por é. esse olhar mais romantizado e carinhoso com o Essa passado. coisa idealizada, né? Essa coisa do ideário, né? Ele é bem Spielberg nesse sentido, né? E acho que é muito bonito como o filme faz isso, né, cara? Então eu acho o filme lindíssimo, perfeito, assim, sabe? Acho o Brad Bird um puta cara talentoso, então minha nota é 5, não tem como não. Assim, é um filme que além de é um daqueles filmes que além de significar muito pra você numa época de descoberta suas quando você é criança, descobertas artísticas, é um filme que quando você vai rever hoje em dia, ele continua foda e foda por motivos diferentes, assim. Então é isso aí, filme foda. Assim. Deb? Eu vou dar 4,75 e eu tiro os décimos por mijou causa pra das dentro. leves questões ideológicas que, de fato, tipo, vendo adulta, me deixaram um pouquinho incomodada assim. Deve. Não, eu não consigo, não consigo, mas... Daqui a pouco a Deb tá no Twitter reclamando das cenas de putaria em Poor Things também, chamando o filme de pedófilo. E aí... mas eu acho que sim, que é um dos melhores projetos da Pixar. A Pixar nunca mais fez nada parecido com isso. E Com acho certeza. que infelizmente não vai fazer, porque não sei, faz um bom tempo já que os filmes da Pixar não me empolgam mais quanto costumava empolgar, Que isso, sabe? pô, a gente viu Turning Red aí, gravou sobre A gente ele, viu tem Turning nem 2 anos. Red, mas Turning Red é ótimo, mas não chega... Não é um Ótimos Incríveis, sabe? Não são filmes que transcendem, né? Eu acho que a gente pode falar isso. Né? Não são filmes que transcendem, né? Acho Mas que será que revendo esses filmes da Pixar do começo dos anos 2000, tirando o Wall-E e Os Incríveis, eles transcenderiam? Eu tenho minhas dúvidas. assim. sim. Que eu revi, cara. por exemplo, Procurando Nemo, achei lindo e tal, adorei, mas não é um filme que... Não, Nossa, esse meu não. Deus. Esse não é um ótimo mas, filme, por mas realmente exemplo, não transcende. Monstros S.A., sabe? Uhum. Esse é maravilhoso. Esse não transcende, enfim, né? Não vou, isso é papo para outro podcast. Você já vai ser xingado por causa da coisa da dublagem, né? Vamos colocar. Mas vamos ser sinceros, assim, ao meu ver, né? Se você pega, tipo, apesar deles não transcenderem, você pega o Monstros S.A. e o Procurando Nemo, eu acho eles mais completos que o Turning Red, que é um ótimo filme, mas eu acho eles mais completos, assim, sabe? Eu acho eles mais potentes, assim, digamos, assim, sabe? Eu acho que o que chega perto disso é o Soul, pra mim, assim, pessoalmente. E mesmo assim, a Pixar hoje em dia tem esse problema, né? De que todos os filmes são sobre pessoas que viram alguma coisa, sabe? E aí, meio que eu sinto que a Pixar ficou formulaica, sabe? Faz Sim. tempo, com certeza. Minha nota pra ele é 5 estrelas, não tem como, acho que é um filme perfeito.
Eu acho que, por mais que ele esteja, né, essas questões, assim, acho que não, pra mim, pelo menos, não é uma coisa que eu me paute muito por elas e tal, né, nesse tipo de filme. Ou seja, numa obra de arte, né, se fosse um filme medíocre, tava xingando aqui até umas horas. Com certeza, não. Mas adoro tudo nele, sabe? Eu adoro como ele usa os conceitos do super-herói, assim, eu comparei mais cedo com Homem-Aranha 2, eu acho que ele é realmente o filme que melhor entende essa coisa da identidade secreta e do super-herói, e dessa dicotomia, né, entre a vida privada e a vida pública do herói e tal. Acho que são todos personagens muito complexos. Adoro como o filme faz cenas de ação, assim, como ele usa os poderes, né, dentro dessas cenas de ação. Adoro a cena, por exemplo, que o Gelado, ele tá correndo, assim, com flecha, ele passa em volta dele, ele tá jogando gelo, e ao mesmo tempo que o gelo tá fazendo o caminho por ele, ele joga, tipo, e passa pelo lado da câmera, sabe? Como se ele tivesse errado, assim, esse tipo de detalhe me pega muito. E tem um lado histórico dele, né, que é muito foda, assim, tipo, todo esse processo de animação e como ele difere de tudo que era feito, né, o jeito que ele trabalhava textura de pele, cabelo. É um filme que, tipo, levou todo mundo à loucura, né, tipo, ter que animar cabelo, água, fumaça, Eles tudo tiveram isso que fazer um software, né? Só Sim. pra isso. Enfim, é demais, assim, é um filme 5 de 5. O negócio só faltou a gente comentar que a Kate Siegel se inspirou na personagem da Mirage quando ela foi fazer a mulher do... É verdade, nossa. Casa da Casa. Se inspirou bem demais, hein? Rapaz, aí, que inspiração. Como se inspirou, né? Eu acho uma pena que a dubladora original da Mirage faleceu, que por isso a gente nunca mais vai ver nada da Mirage, basicamente, porque pra mim ela era uma das personagens mais interessantes, porque a gente meio que não sabe nada sobre ela, né? É uma divagação foda, né? Mas você acha que um dia rola Os Incríveis 3, assim? Quem sabe? Vai que o Brad Bird esteja precisando de dinheiro de novo. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que, assim, às vezes é melhor você ficar especulando, né, do que vai que a gente recebe, né, e não é tão interessante, né, do que a versão da Mirage que a gente tem na nossa cabeça. Eu pra outras coisas, sabe? Projetos autorais, sabe? Esse filme aí que o falou.